no começo, não por essa história da recuperação, é que as pessoas passem a se acostumar, porque eu acho que eu estou sendo o primeiro na história de Mairink a ser homenageado vivo. Isso é de uma importância tremenda. Chega de falar que os caras foram legais, que os caras foram jóia, mas está tudo morto. Vamos aproveitar de que as pessoas estão vivas. E eu vejo, eu venho batendo ultimamente com político, associação comercial, todo mundo, porque Mairink emancipou em 1960, então é pouco tempo, e a maioria das pessoas, quando Mairink emancipou, deve estar aqui, ou familiares está aqui, é parte integrante dos clubes, essa geração quem fez Mairink atual. Henrique Cheveng tem história, Gaspar Ricardo, nessa geração nossa, até retorcendo um pouco dos nossos pais, foi quem fez essa Mairink, esse prédio aqui de 1949. Então assim, essa geração que fez, eu não vou esperar morrer mais amigos para poder ficar chorando e falar assim, puta, esse cara merecia. Então eu fico feliz de estar começando essa história. E para mim, assim, eu fico pensando, não tenho nada programado, eu também é perigo ficar emotivo, mas assim, primeiro eu quero lembrar, eu ganhei um título de cidadão mairinquense, junto a um grande amigo meu, Júlio Capitão. Isso é uma honra, ser homenageado no mesmo espaço que o Júlio Capitão, um guru, assim, história, briguento, um monte de coisa, que mais ou menos eu sou que nem ele. Eu sempre dizia, eu vou ser o Júlio Capitão amanhã, chato para burro, mas querendo as coisas. E segundo, no tombamento da estação de Mairink, o meu nome estava lá numa placa. Então eu tenho essa passagem. Mas se vocês permitirem, eu acho que eu vou falar mais do que o Carlinhos, mas assim, você vendo essas fotos, não tem como não lembrar episódios de Mairink. E eu tenho comigo o seguinte, em Mairink tinha o Banco Tietê, eu devia ter 12 para 13 anos de idade, e vocês vão reparar que eu uso muito nome, eu falo o nome completo, não falo coisa, porque a responsabilidade que eu trago comigo de lembrar histórias está embutido na questão de não só conhecer as pessoas por apelido. Falar do Lambari é legal, mas o Lambari tinha um nome. Então eu procuro sempre registrar o nome de todo mundo. O gerente desse Banco Tietê chamava Roque Opata Fila. A Terezinha Zine trabalhava no banco. Esse banco ficava na praça ali, onde tem uma loja do 199, bem na esquina, um prédio do Romeu Guazé. E ele era vizinho do meu pai e me pediu para o meu pai se eu podia ajudar a distribuir alguns folhetos, coisa do panfleto do banco, assim. Foi uma primeira experiência que eu tive, felizardo, com 12 anos de idade, alguém me convidar. Mas a minha história realmente começou, e eu fico feliz de dizer isso, porque tem um representante da família dele. No dia 19 de junho de 64, data do meu aniversário, 19 de junho, era eu e o Nestor fazendo o mesmo dia, apesar da idade. Eu estou indo para a rua, em frente do Casme, convidar meus amigos que jogavam no Águias Negras, Bide, Faraó, Bima, Plínio, Ayrton Pompiani, porque a minha mãe ia fazer um bolo de aniversário para mim. E eu estava indo, subindo, para convidá-los. E no que eu passo em frente do escritório do Osley, é por isso que eu estou falando, a história minha começou com eles. Ele me pergunta assim, menino, você conhece alguém que queira trabalhar? Eu falei, eu conheço. Quem? Eu. E comecei a trabalhar 2 dias depois. Ele falou, eu vou conversar com o meu irmão e com a minha irmã, que era a Beth. E eu comecei, e junto com o início do trabalho com o Osley, eu continuei a minha escola de datilografia com a dona Ines, que era no fundo da casa deles, que tinha uma escola. E aí começou, a minha vida foi caminhando, assim. Trabalhando lá com o Osley, eu tive uma primeira experiência do seu Felício de Souza.
que procurou se eu queria ajudá-lo a datilografar o primeiro livro que ele estava escrevendo, Pedras do Meu Caminho. Eu ia na casa dele, ele morava na turma, moleque. O primeiro livro dele foi eu quem datilografei. Num ato contínuo, eu fui procurado pelo Lélio Lippe, que estava escrevendo uma peça de teatro. Eu estou a vida inteira tentando resgatar esse livro com a família dele, ninguém sabe, mas é um livro que ele descrevia uma cena carioca de carnaval, lembro muito bem, porque eu datilografei, e foi uma glória, tá, naquele período, ele e a dona Astrogilda pintando a natureza morta, que muita natureza morta acabava ficando lanche para a gente, mas assim, são duas passagens primordiais para a formação do intelecto, e com essa valorização dessa história de Mairinque. Por isso que eu falo, lembrar das pessoas é um negócio, e demora, então, se começar a incomodar, porque dá sinal eu paro, mas depois passou o tempo, com essas maneiras de livro, eu fui procurado pela dona Déia Zapparoli, se eu queria escrever um diário da vida dela, que nesse diário ela estava registrando coisas que a família não conhecia, os filhos não conheciam, e está lá no livro. Eu fiquei quase 6 meses escrevendo, visitando ela, e o Luiz já estava bem doente, e escrevi um livro, e nesse livro eu fui registrando, à medida que ela dizia, as músicas que ela gostava, e que dizia muito com a vida dela. E ela diz que a primeira música, quando o Luiz Zapparoli convidou ela para ser noiva ou namorada, estava tocando no rádio uma música Jura-me, um bolero. E quando eles fizeram uma cerimônia de casamento, não sei, 50 anos, lá na sede do Lions, eu lembrei da história e falei para a filha dela, para a Lude. Falei, Lude, será que a gente não consegue achar aquele disco que eu dei para sua mãe com as músicas? Ela foi achar o disco e nós tocamos Jura, por Padeia e coisa. E a última experiência dessa de participar de um livro, eu já tinha tido uma outra com o Manente. Tem um livro que o Manente escreveu, chama Antacarana, ele registra Mairinque, ele morou aqui, ele foi irmão da professora minha, e no Antacarana ele me coloca como um personagem, ele retrata episódios da vida de Mairinque com o personagem Pelica. Então isso tudo forma uma coisa que chama responsabilidade com a história de Mairinque. Por isso que eu não paro, eu acho que eu fico, porque é tanta gente. Aí comecei a trabalhar no clube em 69, quando eu fiz 18 anos, que o Zé Pompiani me convidou. Mas antes disso eu já tinha uma experiência com o Telo Rock, que eu ia ajudar o Telo a fazer lanche no clube. Eram 2 bares, que o pessoal mais antigo deve conhecer. E era assim, eu era garoto, tinha 15 anos, eu não podia entrar no clube, só com autorização dos meus pais, eu ia ajudar o Telo Rock. E eu fiquei encantado com aquele mundo, de as pessoas dançando, José Riso com a dona Cida, Rudinei com a esposa, o próprio Luiz com a Déia, o Paulino Coscarelli, que era dono da alfaiataria, da tinturaria em Mairinque. E eu também me encantei por esse mundo da música. Ao lado do escritório, os leis devem saber, o Tibagi tinha um bar. E é lógico, eu estava contigo. Aí, através do Tibagi, eu fui conhecendo a história do clube, do Atlético. Casme é uma coisa, o Atlético é outra. E é outra história. Então, assim, é muito nome, muita gente. Consegui resgatar há 2, 3 meses atrás, eu fiz um trabalho disso que eu chamo do Glorioso Atlético. Eu consegui resgatar todas as partidas do CASB na 3ª divisão e todas as partidas do CASB no Campeonato Amador do Estado. E quando eu resgato essa história, eu peguei um exemplar e fui levar para a Thelma e para a Thaís, as filhas do Caíto, do Carlito, que acho que é o último
que faleceu, daquela turma famosa do Atlético, e dei exemplar, falei assim, ó, talvez seja legal vocês terem uma ideia, porque em 1956 tem uma partida e tem a ficha técnica, está aqui Carlito, Clóvis, a escalação toda. 56. Então, isso tudo é Mairinque. Consegui resgatar num livro uma história pouquíssimo conhecida, acho que são raros os mairinquenses que conhecem. Eu tinha tido uma informação pelo Nelson Bertolini, que na Revolução de 1924 teve um combate aqui em Mairinque na estação. E tem um herói na época que chama Roberto Mutia, família de Sorocaba, que estava, as forças legalistas estavam no alto ali do Jardim Cruzeiro, por isso o nome Ibaté, Jardim Cruzeiro, porque deixaram implantado um cruzeiro lá, e estavam destruindo Mairinque porque os revolucionários estavam aqui. Essa era uma história que eu tinha. Aí consegui resgatar, tem um livro que chama, escrito sobre a batalha da coisa, o nome no livro, né, da história, fala do combate de Pantojo. Morreram mais de 300 pessoas aí em Pantojo. E a derrota das forças revolucionárias aconteceu aqui. Isso é importante para o nosso intelecto. Quando eu acho que em Mairinque não aconteceu nada, eu tenho um livro que o Zé me deu, e eu sei o quanto ele foi judiado nesse exemplo. Ele fez um livro pelo Museu de Arte Sacra. Esse livro tem um exemplar no Vaticano. O Zé é um daqueles gênios que Mairinque tem, como foi o Biro Câmara. Tem um punhado de gênios que foram em Mairinque, que por um motivo ou outro foram se afastando de Mairinque, porque infelizmente não reconhecem a força das pessoas em Mairinque. Todo mundo que pensa aqui tem que ser marginalizado. O João trabalhou comigo um tempão no jornal. Nós éramos assim, eu teve a fase do maconheiro, porra louca, comunista. Ultimamente eu sou poeta. Mas sempre houve um adjetivo depreciando as atividades que a gente fazia, para esse status quo que está aí. Que é um motivo, eu escrevi um livro a semana passada, eu não sabia nem que estava sendo homenageado, que eu falo em Sangrando. Uso a música do Gonzaguinha, se eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Infelizmente, hoje, todos os versos, os verbos em Mairinque são ditos no passado. Eu tinha uma fanfarra, eu tinha um time de basquete, eu tinha igreja, eu tinha procissão, tudo assim. O presente somos nós. E é nós que vamos continuar com essa história, lembrando disso, sendo homenageado ou não sendo. Quer dizer, e o Ibrahim Suede que dizia, a caravana passa e os cães ladram. Eu, com toda essa vivência, eu diria, eu tenho dois exemplos que sempre me foram marcantes. Fui eu quem sugeri para o Bellini, na época, dar o nome do Geraldo Maella para a biblioteca. Fui eu quem sugeri para o Bellini dar o nome de Chiquinho Bertolini para o Ginásio de Esportes. E também fui eu quem sugeriu o nome do Zé Angelini para o Estado Municipal. Nós temos que preservar esse tipo de coisa. Eu sempre tive essa responsabilidade de fazer isso, de dar essa gestão, de dar o nome. Quer dizer, eu poderia estar assim, me autovalorizando, dizendo que sem sair de Mairinque, eu consegui entrevistar um presidente da República, o Jânio Quadros, entrevistei o Lula quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, tudo aqui em Mairinque. Paulo Maluf, Laudo Natel, Franco Montoro, Fleury. Sim. E nunca tive interesse nenhum político, mas é interesse assim, de sempre avançar. Eu sempre estive presente com essa turma de vanguarda, que é João Bida e tudo, quando criaram o Bar Cultural. Que faz isso 20, 30, 25 anos, e virou um passado em Mairinque, numa terra que teve Jamelão, Lula Barbosa, a elite musical brasileira estava aqui em Mairinque. Eu tive o outro lado acompanhando,
o Cantinho Sertanejo, Inesita Barroso, Robertinho do Acordeon, o Carreirinho, Zilo Isao. Essa turma vinha todo domingo em Mairinque. Esse é a maior riqueza que o município de Mairinque tem e que nós participamos. Se os políticos não se interessam por isso, porque eles só pensam neles, vamos nós resgatar. Tem a Meire está aqui, tem a história do Pascoal, Dona Conceição, tem as meninas, a Cristina, a Arte Mania, tinha a Rose com a Soraya na Arte Forma, coral. Há 15, 16 anos atrás, o Mairinque tinha 16 times de futebol na primeira divisão e 16 na segunda. Nós tínhamos time de basquete, time de vôlei masculino e feminino, futebol de salão masculino e feminino, atletismo. Hoje não tem um time de futebol na cidade. Alguma coisa está acontecendo. Quer dizer, nós somos culpados? Não, a gente está fazendo a nossa parte. Eu falei com o João esses dias assim, você canta, eu procuro fazer mais ou menos o que eu sei, que é escrever. E um dos ensinamentos que eu aprendi na vida foi com um padre. Esses padres sempre estiveram na minha vida. Eu sempre tive essa ligação. O Carlinho falou de Cursílio, mas teve um movimento de jovem. A gente ia caminhando até o Amparo da Serra, são 8, 9 quilômetros, para poder fazer um trabalho social. Mas um padre de Ibiúna, chamado Elídio Mantovani. Em 69 eu já fazia uma coluna falando de religião no Jornal Democrata. Eu tinha 18 anos. E Padre Elídio acompanhava com esse negócio de movimentos, tudo. Um dia ele falou para mim, você tem uma facilidade grande para escrever. Larga um pouco essa questão cultural que está embutido pela própria igreja, para mostrar humildade, usar a terceira pessoa, porque nós que fizemos, nós assim. Eu levei muito tempo para me desassociar dessa questão do nós. Porque a hora que eu começo a falar eu, e não com essa pretensão de ser oráculo, de ser coisa, o eu fica muito mais fácil. Por isso que eu escrevo com bastante facilidade, porque eu não escrevo de mim, eu escrevo de Mairinque. Eu cito as pessoas. Eu não sou nada, eu estou sendo homenageado aqui hoje, talvez como um portal de muitas outras pessoas que poderiam estar no meu lugar. Eu não sou fazer nada, eu não sou artista, eu sou um contra-regra para ajudar, que teve esse talento que Deus me deu, sei lá quem deu, de poder escrever e contar histórias. Então eu agradeço a homenagem que estão me fazendo. Tomara que outras pessoas sejam valorizadas, prestigiadas. E você tem 300 histórias. Tem uma foto aqui dos caras atrás de músico, que é impressionante essa história. Esses dias tinha uma cantora de Sorocaba me procurando para fazer um imposto de renda dela, alguém indicou, aí ela falou assim, de Mairinque, eu só tinha a lembrança do catavento e do boi. Essa história, gente. A gente não pode, eu acho que o João é chato, ele acha que eu sou chato, mas nós estamos aí. Nós estamos aí. Eu não me importo mais de ser chato. Nessas lembranças tinha Osmir da Costa Mendes, Moacir Martins e o pai dele, Alcebide Chagas. Eram conhecidos como os Três do Rio, porque tinha um conjunto famoso, Três do Rio, porque eles eram o rei de fazer palavras cruzadas e tomavam cachaçinha. Então, eram os Três do Rio. Rio Pedrense. Então, essa história, todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo representa a família. Não podemos deixar isso morrer, porque cada história dessa que vai morrendo, nós vamos junto. Cada cara que eu vou no velório, eu estou vendo um pouco da história vai indo. E teve um ano aí que eu bati o recorde só tinha amigo morrendo, parece que todo dia morria alguém. Era um pedaço de mim que estava indo também. Então, é isso. Eu espero, estou me alongando, mas é que você vai sentindo isso. Eu estou, para cada um, ver a Rosalda aqui, eu tomava cachaça com o Romeu, aprendi a fazer torresmo com a papada do porco com o Romeu, e o Padre Pedro, que foi o último chinês
a sair de Mairinque, no sermão de despedida dele, ele elogiou duas pessoas, de toda uma comunidade inteira. Ele elogiou o meu amigo Romeu Guazelli e o meu amigo Zé Enfermeiro, um padre chinês. Quer dizer, isso está tudo na cabeça, por isso você tem essa necessidade de escrever, porque eu sinto assim, se der uma isquemia, a minha parte eu vou parar de escrever, então eu fico escrevendo, não me questiono se estou fazendo errado, mas é a minha visão da história. Eu acho que essa história é a história de todos vocês. Obrigado. Queria que a Celina viesse aqui.